Fala pessoal, como vocês estão? Aqui é o Gabs da Interlegends e a gente vai conversar hoje com o Heitor Fonseca. O Heitor vai contar pra gente um pouco da sua transição para jornalista, um pouco sobre os bastidores das ligas que ele já cobriu e também um pouco de como está a carreira dele atualmente. Lembrando que a gente tem nesse próximo final de semana um campeonato de 5x5 de League of Legends e também um de 1 contra 1 de League of Legends também. Ambos com premiação em dinheiro e no de 5x5 teremos também premiação em RP, fechou? Os links estão todos aqui na descrição, corre lá e confira. Então é isso, se você gostou do vídeo, por favor, curta ele aqui embaixo e se inscreva também, para assim você não perder nenhuma outra entrevista que a gente fizer, beleza? E por favor, deixe-nos um feedback também se você gostou dessa entrevista e da qualidade dela aqui nos comentários, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui e até a próxima. E aí, Heitor, tudo bem? Como é que você tá? E aí, Gabs, tudo bem, cara? E você? Tudo tranquilo? Tudo certo por aqui, conforme tá dando pra estar tudo certo, né? Ah, cara, a gente vai acostumando com esse novo normal, né? Eu acredito que não vai mudar muito daqui pra frente, não. Eu acho que a gente vai progredir, vai ter vacina, a galera vai se acalmar, igual os novos normais estão se acalmando, né? Já tem uma galera saindo de casa, mas eu ainda tô aqui, tô em quarentena, no modo quarentena mesmo, né? Barbudo e tal, porque eu não saio de casa e eu tô com saudade disso aí, né? A gente vai falar sobre isso, sobre eventos presenciais, etc. Como eu tenho saudade disso, cara. É isso aí. Então conta pra gente um pouquinho, então, por favor, sobre sua carreira até aqui, o que você tem feito e tal. Cara, eu tenho 28 anos, tá? Eu trabalhei durante 10 anos da minha vida na área de TI. E 10 anos da minha vida parece muito para quem tem 29 anos, mas eu comecei cedo, eu comecei com 15. E durante a minha saída do ensino médio até o comecinho da faculdade, eu fiz faculdade de Direito, né? Meio confuso. Eu conheci um pouco o eSports como ele é hoje já. Já comecei a jogar League of Legends. E, basicamente, isso me fez querer ir para os eventos presenciais. Daí agora é a parte dramática, você pode colocar uma música meio triste aí. Eu vim de uma família muito humilde, cara. Eu não sou muito pobre, mas eu vim de uma família muito humilde. Eu não podia pagar, na época, os eventos presenciais, que eu acho que na época, em 2007, 2008, eram 40, 60 reais para ir num CBLOL. Daí eu falei, ué, como que eu faço para ir de graça? Daí eu tinha que ser um criador de conteúdo, um jornalista e tal. Daí eu fui procurar alguns blogs exatamente para conseguir credenciamento em evento. Foi isso que me fez querer fazer conteúdo, poder entrar nos eventos de graça. E é isso. Depois disso, esse é o pontapé inicial, né? Depois disso eu percebi que eu gostava de fazer, porque eu sempre gostei muito, de conversar. E eu comecei com entrevistas de áudio para escrever matérias num blog que na época era webleesports.blog, alguma coisa assim. E eu comecei escrevendo e fazendo entrevistas lá em 2011 para 2012 já. Foi bem no começo, então. Foi, cara, CBLOL, na primeira BGS em 2012, VTI versus VTI, foi o meu primeiro evento como credenciado de imprensa. Na época, a Fernanda Domingues, que era assessora da Riot, tinha acabado de trazer o LoL pro Brasil. E quando eu contei pra ela que eu não tinha experiência, logo depois ela me veio entrevistando o Mylon, na época, que era da VTI, se eu não me engano. Nossa, meu, quanto tempo que você trabalha na área? Não, essa é a minha primeira entrevista. Caramba. Acabei de começar. Ela falou, caramba, que legal, menino, você vai bem. Foi bem legal. Foi uma história começando bem legal. Legal, muito bom. Então, conta pra gente um pouco essa transição pra jornalista. Como é que foi os perrengues? Eu acho que hoje eu gosto muito de falar sobre negócios. E eu vou falar bastante sobre dinheiro aqui. Eu já não falo mais a palavra pobreza daqui pra frente. Porque eu acho que mindset também é uma palavra muito clichê, mas a gente tem que querer muito evoluir na nossa vida e sair dessa bolha que só nos coloca para baixo. Então, desde esse momento que eu quis entrar no evento de graça, eu percebi que ali também tinha como ter um negócio, né? Ter um viés comercial. E eu sempre fui vendedor. Eu trabalhei na área de TI com vendas de software durante a minha vida inteira. E desde antes disso eu gostava de vender para sobreviver. E eu vou ser sempre vendedor. Hoje eu vendo matérias, né? Faço jornalismo, então eu vendo matérias, mas eu vou vender qualquer coisa que fosse necessário vender para conseguir sobreviver. Então eu comecei a ver que a gente tinha como gerar negócios dentro do esportes com o jornalismo e fui na contramão da galera que decidiu fazer uma faculdade, né? Que decidiu
conquistar o espaço da parte mais acadêmica da coisa. Eu sempre quis fechar pequenos contratos, fazer desses contratos conteúdos que ou o site vai se aproveitar ou os times vão se aproveitar. E depois disso conseguir o retorno financeiro, né? Então foi basicamente assim que eu vi como eu poderia transicionar, né? Sair da carreira de TI como remuneração principal e partir para a carreira de jornalista. Isso só aconteceu mesmo em 2017 para 2018, quando eu decidi ir para o Mundial pela primeira vez. Até ali eu trabalhava entre contratos esporádicos na área de criação de conteúdo, porque o YouTube nunca pagou muito bem no meu caso, porque entrevistas não dá view. E acho que você deve saber disso, né? Porque você está fazendo entrevistas, você sabe disso. Como entrevistas não dá view, você usa, e isso já fica com uma dica para o futuro aí, você usa como um grande portfólio para apresentar para as marcas o seu poder de comunicação e como você consegue articular bem com seus convidados. E depois disso, você vende o seu produto. Porque se fosse depender do YouTube, cara, eu tava pobre, o Eric tava pobre, a galera que fazia na época só entrevistas, tanto que o Eric mudou muito pro conteúdo dele, falando do Eric e do Mais Esportes, tá? Então, foi isso. Em 2017 para 2018, eu decidi largar o meu emprego porque eu já tinha alguns contratos que me rendiam um dinheiro legal. E eu percebi que se eu não me dedicasse integralmente, eu nunca poderia chegar na minha empresa e falar que eu era incrível naquilo, porque, pô, como você é incrível e você não consegue sobreviver disso? Daí foi isso que eu fiz. Eu pedi demissão em julho de 2017, sobrevivi até julho de 2018 sem contrato. Em julho de 2018, quando eu decidi, consegui um primeiro contrato com uma empresa para escrever sobre eSports, sobre o CBLOL em si, comecei a ganhar um dinheirinho. Foi aí que eu pensei, pô, eu quero ir fazer mais, cara, eu quero ir pro Worlds, vamos ver como que eu posso fazer isso. Daí eu fiz um orçamento, na época, era o Mundial da China em 2017, aquele que foi no Ninho de Pássaro, Voa Dragão e tal. Só que o orçamento deu 45 mil reais, daí na época eu ganhava, sei lá, 1.500 reais por mês no máximo, nos meses bons. Eu falei, tá, como que eu saio da Brasilândia e vou conseguir 45 mil reais, né? Porque eu nunca pensei em ganhar dinheiro com as viagens, eu sempre pensei em ganhar experiência e devolver para o público o conteúdo, né? Principalmente porque eu sempre tive a filosofia de que com um passo grande você consegue alcançar outros passos grandes. Então eu queria dar espaço. Então foi isso, a transição basicamente foi nesse momento, quando eu percebi que eu conseguia vender os contratos e sobreviver só de esportes, e na época minha família também estava começando a aceitar um pouco mais, e quando eu pedi demissão eu já tinha certeza que eu ia conseguir me assegurar financeiramente e fiz isso. Então vamos já falar um pouco desse Mundial aí, um pouco das entrevistas das pessoas fodas que você já conversou. Qual foi a que mais te marcou de todas essas aí, desde 2011? Cara, que você tá nessa correria? Meu Deus, eu gosto muito de duas entrevistas, uma nacional e uma internacional. Uma não tem muito a ver com esportes. E na verdade duas nacional e uma internacional. A internacional é muito simples, é o Uzi, né, que na época, em 2018, jogava pela RNG. E hoje ele se aposentou, né? Infelizmente, muito pesar, mas ainda bem, né, que ele se aposentou depois que eu consegui falar com ele, porque eu sempre fui AD Carry. Eu joguei LoL, né? Eu joguei LoL por uns 5 anos até eu desistir. E eu gostava muito de jogar AD. Eu era Mono Kayle, foi assim que eu cheguei no Mestre, jogando League. E depois, quando baniam o Kayle, eu jogava de AD Carry. Eu gostava bastante de jogar de AD Carry. Eu sempre fui muito fã do Uzi, desde sempre. Desde a luta dele para conseguir ganhar o primeiro MSI e para conseguir ter um título de expressão na carreira. E por isso que se transformou numa entrevista muito incrível, porque foi 2 minutos e 30 segundos de entrevistas. Porque ele era o cara mais concorrido do Mundial em 2018. O Faker não estava nesse Mundial, então era o Uzi a única pessoa que estava ali, né, abaixo do Faker naquele momento. E eu e o Vitor dividimos uma entrevista, um slot de 5 minutos para cada veículo de imprensa. O Brasil, como um todo, que era eu, o Vitor e o Eric, conseguiu um slot com o Uzi. Naquele slot o Eric não pôde por N motivos, eu não sei se ele estava em outra entrevista. Foi eu e o Vitor para dividir uma entrevista de 5 minutos com tradução para o chinês, né? Porque o Uzi não fala inglês.
Então, isso se transformou numa entrevista foda, porque foi perguntas muito pequenas, mas o momento e toda a tensão de fazer aquilo acontecer e ter início, meio e fim, porque como você faz uma entrevista legal, com início, meio e fim, em 2 minutos e meio, tendo que falar português, inglês e chinês, né? Essa foi a entrevista mais incrível da minha carreira, pensando nas coberturas de 2 mundiais e de uma LCK que eu já fiz fora. Então, foi bem complexo. E no Brasil são 2, cara, que não tem muito a ver com esportes, por mais que esteja dentro do contexto. A primeira foi com o Ronaldo Fenômeno, quando ele entrou na CNB. Eu fui no evento de inauguração lá, onde ele participou junto com a Kari e com o Coronel, que são 2 caras do poker muito famosos. Na Arena, né? CNB na CNB Arena. E eu tive também uns 2 minutos com ele. Eu pude perguntar 2 coisas. Porque eu meio que entrei no lugar da Bárbara do Versus. Porque ela também bobeou, tava na vez dela. E isso é meio exclusivo, eu conto muito pouco isso. Porque tava na vez dela, mas eu não sei se ela tinha ido ao banheiro ou se ela tinha atendido uma ligação. E jornalistei, né, cara? A Bárbara, pô, a Bárbara não tá, pode ser eu mesmo. E eu acho que o assessor do Ronaldo pensou que eu era do Versus, porque o bid é gigantesco. E ele falou, tá bom, então vem. Daí eu fiz 2, 3 perguntas, foi só em áudio, não tenho nem imagem captada disso, não sei nem onde tá esse áudio, porque na época eu escrevia para uma empresa chamada Wolfox e mandei a entrevista para eles. Mas foi incrível. E a outra foi em 30 de agosto de 2018, na inauguração da Van Liberty, em Brusque. A Van pagou a viagem pra gente ir pra lá, conhecer o espaço deles, fez a famosa press trip, né? E nessa viagem eu consegui entrevistar os 2 cabeças do projeto, né? A cabeça da Van em si, que era o Luciano Hang, e o filho dele, o Lucas Hang. E para mim foi uma entrevista muito incrível, porque como empreendedor eu sou muito fã do Luciano Hang. Eu não me envolvo no ponto político, né? Hoje ele é um ativista político e eu não quero me envolver e não me envolvo mais nisso. Mas como empreendedor eu sou muito fã do trabalho que ele realizou com as lojas. Então, fazer uma entrevista desse porte é aquela entrevista que você mostra para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, que não são do mercado, mas que valorizam você como um profissional. Porque eles falam, pô, meu, se você falou com o Luciano, se você falou com o Ronaldo, é porque você está começando a ter acessos que outros jornalistas que eles veem na Globo também têm. Então foram as entrevistas mais legais que eu já fiz. Então, Ronaldo, Luciano Hang e o Uzi da RNG. Muito massa mesmo. Conta um pouco pra gente, então, dessa parte de bastidor de imprensa. Porque Cara, eu fui uma vez lá não cobri o CBLOL, mas eu consegui ir lá no estúdio uma vez que estava tendo o jogo. E eu sei que tem uma salinha e tal, mas conta pra gente com mais detalhes de como funciona isso daí e o contato com os jogadores, né? Então, cara, eu gosto muito de falar que os bastidores do CBLOL é como uma grande família que se encontra todo final de semana pra fazer um evento, vamos dizer assim. Porque já perdeu aquela tensão. Eu percebo quando as pessoas chegam com aquele medo de jornalistar lá, de falar com os jogadores, de tensão mesmo, de cobertura, que eu acho que deve existir em outros meios do jornalismo, como o jornalismo político, ou jornalismo de notícias policiais, essas coisas, que são mais tensas. No eSports é muita galera jovem, ou a galera de mente aberta que tá ali porque é fã. Então é um encontro de fãs que trabalham com o que gostam de fazer. Então isso deixa todo o clima muito mais leve. O contato com os jogadores acabam sendo bem mais tranquilos. Claro que já teve casos chatos não comigo, mas eu já vi jornalista mulher sendo assediada, eu já vi algumas coisas bem pesadas acontecendo e que já há um bom tempo não acontece, que deixa claro o cenário melhorou muito nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu vejo os jornalistas mais experientes. Eu não vejo mais menina nenhuma baixando a cabeça. E se acontece alguma coisa, ela fala ali na hora. Então, o que é mais legal de dizer, principalmente para quem não tem esse acesso, é que nós estamos ali realizando um trabalho que normalmente não é feito 100% para agradar o jogador de League of Legends. Ele é feito para agradar o público em geral. Tanto o jogador quanto quem não entende está chegando no cenário agora. Principalmente no meu trabalho. Né? O meu trabalho sempre é falar como torcedor daquele time, interpretar um personagem. Né? O meu jornalismo ele é um jornalismo de fã. Então eu quero falar com quem curte aquele time. Quando eu entrevisto o BRTT na PEN, eu
sou um torcedor da PEN conversando com o BRTT. Quando eu entrevisto um b-boy do Flamengo, eu sou um torcedor do Flamengo, levando as questões que eu acredito que a torcida gostaria de saber. Por isso que às vezes eu saio das perguntas técnicas, né? Eu não falo só de draft, etc. Então, acaba sendo um ambiente muito tranquilo e os jogadores hoje entendem muito bem. Eu lembro que quando eu comecei em 2012, os jogadores não falavam. O Mylon, que hoje é um dos grandes comunicadores aí, ele tá aí depois do Nexus, tá em projetos com a Riot. Eu lembro dele travadaço pra dar entrevista. O Kami, o BRTT nem tanto. O BRTT sempre foi o jeito dele ali, falar bastante. E sempre foi marrento, mas sempre falou bastante. Eu sempre fui muito fã dele pela personalidade que ele tem. Então os bastidores é isso. Você acaba fazendo amizade com muita gente. Eu gosto muito de ter muito contato com alguns jogadores que viram amigos mesmo, porque tá ali te vendo e falando com você todo final de semana. E os jornalistas, a grande parte deles viram uma família para você, né? Eu fiz bons amigos dentro desse mundo aí. Muito legal, muito massa mesmo. Ainda nesse sentido de bastidor e tal, e voltando um pouco no que você comentou logo no começo, quando você não tinha um contrato grande e tal, como é que um jornalista de esporte eletrônico que não está com um contrato, não tem um vínculo ali para conseguir se manter, consegue viver disso, consegue crescer? Puts. Quais são os passos disso aí? Como é que funciona? Cara, eu vou dizer a minha experiência, tá? Não sei se eu indico que as pessoas sigam o mesmo caminho que eu, mas a minha experiência foi realizando mini contratos sempre. Eu sempre tentei mandar muitos e-mails para empresas do Norte, do Nordeste, empresa de mídia, empresa pequena que não tem como vir para São Paulo todo final de semana, e fechar mini contratos para conseguir vender matéria por matéria. Então, todo final de semana eu entrava numa negociação com Esportes Bahia, com Bahia News. Eu já escrevi para o Norte, para o Nordeste, já escrevi para a empresa do Sul, já escrevi para a empresa de Portugal, tudo tipo por 20 euros, por 50 reais. E no fim, a gente acabar juntando, né? Nunca pedi exclusividades, então sempre fui freela, nunca quis. Nunca quis não, né? Nunca busquei uma vaga como jornalista num portal grande, porque eu sempre gostei da liberdade de fazer o meu trabalho do meu jeito. Então, fazer mini contratos. Mas se você está vendo essa entrevista e você quer ser um jornalista de esportes e não só um criador de conteúdo, porque eu tenho um background de jornalismo, porque eu estudei, eu não fiz faculdade, mas eu fiz vários cursos como apresentação, reportagem, etc, etc, etc. Mas se você quer ser um jornalista e tirar o seu DRT e fazer um caminho mais padrão, eu acredito que você tem que sim entrar numa faculdade. Eu ainda sou da velha guarda, principalmente para jornalismo, por mais que há controvérsias, a faculdade vai te dar uma bagagem muito legal para você saber se comportar e também ter uma base, caso você não consiga entrar de cara no esportes, para você ter uma segurança financeira antes disso. E para quem quer viver disso, começar pequeno também, fazer mini contratos, buscar freelas. Hoje tem muitos portais de esportes, mas poucos que pagam bem. Então começa tentando freelas, fala comigo, né? Hoje eu já estou na outra fase, a gente vai falar um pouco da minha fase atual. Eu já estou mais na fase de contratar esses freelas, eu contrato pessoas que escrevem para o blog da empresa que eu estou atuando hoje. E é isso que você deve fazer. Você deve procurar freelas no começo, termina sua faculdade, terminando sua faculdade já procura ter um portfólio legal para mostrar seu trabalho para as grandes empresas, e não pense só nas empresas que você enxerga atuando hoje. Eu vi pessoas como o Felipe Félix, que é um cara que você deveria conversar também, que hoje ele tá na ESPN, né, há muito tempo. Ele é um cara que fez basicamente isso. Ele vendeu o projeto para a ESPN quando a ESPN não tinha cobertura de esportes. E isso transformou a ESPN na forma que elas enxergam esportes hoje. E isso é muito importante. Enxerga empresas que às vezes você não vê atuando, mas que você gostaria de representar. E manda e-mail, cara. Faz ligação, faz 20 ligações por dia, que se você sair da sua zona de conforto, ir lá, fazer essas ligações, colocar a sua cara a tapa, ouvir 20 nãos para depois um sim, vai dar certo. Você vai conseguir. Não deixa ninguém falar que não. Uou, ficou motivacional isso. Mas é real, cara. Eu tenho que fazer isso comigo, né? Eu sempre me motivei muito para conseguir, porque senão eu não ia ter saído do meu cantinho, não. Mas é a mais pura verdade isso daí. Mas conta pra gente então, qual empresa que você tá atualmente e um pouco da sua rotina.
Vamos lá, eu trabalho na Playmatch hoje, eu sou editor de conteúdo do blog da Playmatch. A minha função é basicamente escrever ou terceirizar esse trabalho de escrever os artigos sobre mercado de esportes, business e profissões, né? Eu dei uma palhinha aí antes da entrevista começar. O meu objetivo é a gente mapear todas as profissões que estão atreladas ao mercado de games e esportes no Brasil, e fazendo esse mapa a gente vai dar um caminho para que todos esses profissionais que estão querendo mudar de área, né, mudar ou transicionar a carreira, né, deixar de ser um profissional de TI, como foi o meu caso, e se transformar num jornalista de esportes, ou você é um médico tradicional lá com a sua clínica, mas você quer ser um médico de times de esportes. Então a nossa ideia é mapear e ensinar vocês como realizar da melhor forma e da forma mais benéfica possível essa transição de carreira. Então a gente quer mapear e instruir todas as profissões, como que elas vão poder entrar no esportes. Isso com a Playmatch Pro, vão ser cursos direcionados para esses profissionais, que a gente vai oferecer um sistema com conteúdo de graduação, de MBA, para esses profissionais, mas que na verdade vão ser cursos livres. Então se você não tem uma faculdade como eu posso fazer um Playmatch Pro e conseguir mudar e melhorar a forma que eu vou me posicionar na minha carreira dentro do mercado. Então é basicamente isso que eu faço, eu edito os conteúdos e penso em como que eu posso ajudar os profissionais a entrarem no cenário, até porque o cenário o cenário é carente de muitos profissionais qualificados. Então a Playmatch Pro vem exatamente para trazer profissionais qualificados, mas que não entendem no mercado, fazer essa ligação. A minha rotina é basicamente essa: buscar conteúdos, buscar redatores, revisar as pautas, escrever as pautas, distribuir conteúdo e etc, etc, etc. Maravilha. Muito interessante mesmo. Então, quem está assistindo aí e quer se profissionalizar, aguenta um pouquinho aí que vai ter um negócio muito fera logo por vir. Vai ser legal. Logo, logo, a gente está em julho, né, de 2020. E ainda esse ano vocês vão ouvir bastante falar sobre a Playmatch Pro, porque é um conteúdo que hoje eu já estou num nível, Gabs, que não é presunção, né, não é sendo nenhum tipo de cabeça erguida ou algo do tipo, mas eu não quero mais me envolver em projetos que não sejam grandes, porque eu já quebrei muitas vezes, né? Eu já tive muitos negócios que quebraram, e isso deixa uma certa frustração na gente, né? A gente fica pensando, caramba, será que eu estou no caminho certo? Mesmo depois de, sei lá, 10 anos praticamente, 8 anos aí. Então, hoje eu escolhi bem para me atrelar a Playmatch, então eu acredito que meus próximos anos vão ser dentro desse negócio. Maravilha. Bom, agora o espaço é seu. Fique à vontade para dar um recado aí pro pessoal. Cara, eu quero deixar um recado e agradecimentos, na verdade. O recado eu já deixei durante o meu papo, é um papo rápido. Eu já fui cancelado na internet, cara. Eu não queria falar muito sobre isso, mas eu já tive um evento onde eu errei, e quando eu cometi esse erro, a internet caiu inteira em cima de mim, né? Eu não sei se você deve saber do que eu tô falando, o fatídico notebook de 10K. Isso foi um evento no Mundial do ano passado. E depois disso, eu vi muita gente desvalorizando o que eu fazia para dar atenção só a esse fato. E eu quero deixar um conselho para vocês, cara. Não no meu caso, porque já foi tudo mais do que esclarecido, mas daqui para frente, pensa bem antes de avaliar o trabalho de alguém por um tweet de uma pessoa aleatória, tá? Então você tem que pesquisar o currículo da pessoa, entender o que ele fez, o quanto ele contribuiu para o cenário, para depois você dar uma opinião e falar sobre o ato, que pode ter sido uma merda, pode ter sido um erro, mas que isso não ressignifica toda a carreira da pessoa que você está vendo ser cancelada ali. Então, eu vi acontecendo comigo, eu vi acontecendo com outros amigos, e eu sou totalmente contra a política de cancelamento. Se foi cometido um crime, eu sou a favor de processo judicial. Se não foi cometido um crime, foi só uma mancada na interwebs aí, pô, avalia bem se a carreira do cara não é maior ou menor do que aquele erro. E críticas ok, mas cancelamento eu acho bem escroto. Bom, e para agradecer, eu quero agradecer o Gabs pelo convite, né, Gabs? A gente tem essa amizade aí, mesmo que distante, a gente sempre foi duas pessoas que sempre conseguiu contar com o outro para tudo que precisava, por isso que eu tô aqui. Acho que é por isso que você me convidou, então Sim. Obrigado. E agradecer a toda a galera que acompanha meu trabalho, sempre esteve do meu lado, cara, nas 2 viagens. Eu fiz 3 grandes viagens, né? 2 para cobrir o Mundial e uma para cobrir a Coreia em si, onde eu também cobri a LCK.
E todos esses conteúdos sobre essas 3 viagens você encontra no meu canal em formato de vlogs e de entrevistas. Então tem entrevistas com o Uzi lá, entrevistas com o Caps, entrevistas com vários outros jogadores, são quase 500 entrevistas diferentes, e tem muito conteúdo. Então meu canal ainda está lá, não está tão ativo, porque essa quarentena me deixou totalmente frustrado, né, em não conseguir mais fazer as entrevistas presenciais. Eu gosto do contato, estou sentindo falta de estar com o Gabs aqui do meu lado para bater um papo com ele. Somos dois. Mas contem comigo, minhas redes sociais também estão abertas para todos, em todos os níveis de experiência. Se você é um guri de 14 anos e que já quer trabalhar e já quer falar sobre esportes com responsabilidade, porque você tem que estudar, ou se você é um cara de 50 anos, pai de um jogador aí que pode ser a grande próxima estrela aí, o próximo BRTT, quiser tirar dúvida comigo, contem comigo, eu estou sempre aberto para conversar sobre o mercado, porque eu sou um apaixonado pelo mercado e eu vou fazer você ser apaixonado mesmo que você ainda não seja. Valeu?